Paulo, eu conheço o Dom Bertrand, como eu disse no início do programa, há 30 anos. E sou testemunha desses 30 anos de uma postura muito coerente, muito patriótica, verdadeiramente brasileira e muito coerente, né? Acima de tudo, com os valores, os princípios, com tudo aquilo que ele acredita. E não por outra razão, Dom Bertrand, sempre muito leal ao irmão, Dom Luiz, chefe da Casa Imperial, sempre foi a ponta de lança, né, da manutenção, da divulgação, da propagação do ideário monárquico e das contradições relativas ao regime republicano que se instalou no Brasil depois de 1889. Uma das coisas que nós pouco conhecemos, e o Paulo tocou numa parte, eu ia perguntar a Dom Bertrand como foi efetivamente a reação, né, do imperador e da princesa Isabel, do Conde de quando receberam efetivamente a notícia lá em Petrópolis, já respondeu uma parte disso, aquele episódio triste da nossa história em que se forçou a saída da família imperial no meio da madrugada, né? Aquilo, imagino que tenha sido uma coisa muito ofensiva a uma família e a um imperador que dedicou tantos anos da sua vida ao Brasil, ter que sair no meio da madrugada, né, praticamente escondido, efetivamente, escondido por eles, né, não por ele próprio, para não causar comoção social. E, por outro lado, como foi, nos anos subsequentes, a mobilização dos monarquistas em torno da família imperial quando já instalada na França, né? Dom Bertrand nasceu na França, veio para o Brasil menino, ainda estavam na França. Então, se Dom Bertrand puder contar um pouco isso, acho que os brasileiros têm muita curiosidade em saber, e eu me incluo entre. Primeiro, sim, o imperador foi um choque. Quando foram transmitir a proclamação da República, ele manifestou sua desconformidade com a proclamação da República. Depois, ele disse, eu não sou um negro foragido para me levar a empresas para o exterior. Fui muito chocado. Mas, infelizmente, ele não reagiu, porque, inclusive, o general Hermes da Fonseca, não o Hermes da Fonseca, futuro presidente, mas o Hermes da Fonseca, irmão de Deodoro, quando o vapor estava passando perto da costa da Bahia, sugeriu que eles embarcassem na Bahia e lá restaurarem a monarquia. Infelizmente, mais uma vez, o imperador negou. Essa é a triste realidade. Eu acho que hoje todos reconhecem que teria sido melhor que aceitasse a proposta do general Hermes da Fonseca, porque seria a coisa mais fácil do mundo. Os livros manuais de história militar dizem que a guarnição do Rio, que se rebelou, era uma parte pequena do exército, era um terço, um pouco menos do exército nacional. E o exército nacional, em princípio, era leal ao imperador. Foi uma conspiração pequena de conspiradores, aliás, entre os quais estavam o avô do Fernando Henrique Cardoso, que sugeriu que fosse fuzilado o imperador. E isso o Deodoro, não, isso não. Essa é a realidade. Com relação à outra pergunta, é a questão da nossa formação e a questão toda da reação do povo brasileiro depois disso. O ministro Weintraub falou assim, precisa apresentar a verdade. E essa experiência nós tivemos por ocasião do plebiscito 93. Por quê? O decreto número 1 da República, no seu artigo 7, previa uma consulta popular, que nunca foi realizada. Quando, cerca de 99 anos depois, na nova Constituição foi abolida a cláusula pétrea e foi convocado o plebiscito, nós não tínhamos meio, não tínhamos carro, não tínhamos dinheiro, não tinha nada, porque era proibido. Mas, em todos os debates que nós enfrentamos em pé de igualdade com os monarquistas, não é só nós, príncipes, mas os monarquistas em pé de igualdade, os republicanos, e se apresentavam para eles a verdade, inclusive do ponto de vista metafísico da monarquia, da superioridade da monarquia, fazia-se um plebiscito simulado e vencia a monarquia. Então, se tivesse havido condições para informar da verdade ao povo brasileiro a respeito da alternativa república e monarquia, certamente a monarquia teria voltado. Está na índole do povo a monarquia. Ninguém vai dizer que Pelé é o presidente de futebol, nem que
ninguém mais conhece o nome, o rei da panela, o rei dos pães, etc. Ninguém mais, perdão, o presidente do futebol, o presidente dos pães, o presidente da panela. Isso não, porque a índole do povo, a ordem natural das coisas é monarca. A primeira das monarquias qual é? É a família. Posição divina. O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são príncipes herdeiros.